Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de março de 2025, sexta-feira, e eu acho que um bom eixo para o episódio de hoje, sexta-feira que a gente se reserva aqui um pouco mais de liberdade, um pouco mais de asas para conectar e repensar e olhar para trás tudo que a gente conversou durante a semana. Mas acho que um bom, sei lá, um bom moto para a gente usar hoje é uma expressão que acho que é do tempo da minha avó, que é durma-se com um barulho desse. Que na verdade eu tenho que adaptar para grave-se com um barulho desses, porque a obra aqui do lado está usando uma furadeira, não sei exatamente para quê, né? E o ruído certamente vai pontuar. Eu fechei todas as janelas, estou tentando me isolar, que é o máximo possível, mas não tem como a gente se isolar do que está acontecendo lá fora. Né, isso também aconteceu ontem de madrugada. Eu durmo cedo, eu e minha mulher dormimos bastante cedo, e aí eu acordei de madrugada, o que eu achei que fosse de madrugada pelo menos, tonto de sono. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Eu aproveitei, fui ao banheiro, aí eu falei, mas que barulho é esse, né? Uma invasão alienígena, né? A guerra da Ucrânia chegou aqui e tal. E fui dormir desentendido, parecia rojões. Falei, não pode ser essa hora da noite. E hoje eu descobri, acordando, que teve algum tipo de jogo ontem que parece ter sido muito importante, envolvendo times que, pelo que eu sei, eu sou um completo ignorante em termos futebolísticos, eu nunca assisti nenhuma Copa do Mundo, eu não torço por time nenhum. Na verdade, já que eu falei aqui de avós, eu vou lembrar da minha saudosa vovó Mocinha, que também, completamente desentendida com essa paixão toda futebolística, ela sempre falava, por que não dão uma bola para cada um e sai todo mundo feliz, sai mais barato? Então acho que eu herdei esse gene, ou essa falta de genes, e tenho uma certa dificuldade, então por isso que eu não sabia o que estava acontecendo ontem, e mesmo hoje que agora eu sei o que aconteceu, eu continuo desentendido, por uma razão que, nem posso chamar de razão isso, porque não é uma coisa não muito racional, que por que eu nem sei por onde eu começo, como é que parece que a coisa que mais é capaz de envolver, empolgar, fazer as pessoas vibrarem, não é necessariamente uma conquista médica, científica, política, não. É uma vitória naturalmente efêmera, naturalmente transitória, não é, de um aglomerado também transitório, praticamente aleatório de pessoas que por acaso estão vestindo uma camisa também absolutamente aleatória, e isso aparentemente tem alguma alquimia, alguma mágica que faz as pessoas saírem fora de si. Né? Então, para quem está olhando de fora, para um olhar, para não dizer estrangeiro, ou vamos chamar de alienígena, ou para não chamar de alienígena, vamos chamar estrangeiro, mas é muito difícil de eu acompanhar. Eu acho que isso diz muito. Hoje eu estava tomando café com a minha mulher, e ela que me explicou o que aconteceu de madrugada, e eu falei, olha, desculpe, mas a espécie é isso, a espécie é isso, nós somos uma espécie que vai à loucura, né? Somos capazes de matar e morrer, somos capazes de, sei lá, entrar em profunda depressão ou em êxtase, por conta de, sei lá, alguma conquista bastante arbitrária, não é, de um grupo de pessoas com quem a gente não tem relação nenhuma, não é seu parente, não tem nenhuma herança genética, não tem absolutamente nada, você não cresceu junto, você não morou no mesmo bairro, não é? Mas isso vira a sua identidade, e essa questão de identidade acho que pode ser um bom eixo aqui no programa de hoje. Então eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Teve um acaso feliz hoje de manhã que me deixou bastante alegre. Ontem, o que me inspirou bastante e que acabou, espero que, sei lá, contaminando de uma maneira positiva o episódio, foi uma conversa que eu ouvi com a autora, como é que ela se chama? Achei, Mudi Al-Rashid. Ela escreveu um livro chamado Entre Dois Rios. Não entre o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, né? Podia ser, mas ia ser provavelmente um livro de horror. Não, é o Tigre e Eufrates. Ela está escrevendo ele escreveu um livro sobre a Mesopotâmia. E eu fiquei inspiradíssimo, porque como ela estava tendo ali acesso direto a cartas, a lembranças de pessoas que viveram, sei lá, 5, 4, 3 mil anos atrás, né, ela mostrou o quanto essas pessoas têm em comum conosco. Né, isso foi o eixo central do episódio de ontem.
E o que acontece é que eu fui atrás, quero ver se esse livro estava disponível ou não. Ele vai ser lançado em edição impressa, acho que em agosto, se eu não me engano, mas as edições digitais já estão disponíveis, o Kindle e o Audible. E aí eu falei, bom, quer saber? Vou encomendar uma edição impressa, mas eu quero ganhar tempo, já como eu sou um assinante do serviço da Audible, eu vou gastar um crédito meu para baixar esse livro. Então eu peguei, adquiri esse livro, esse audiolivro, e imediatamente eu fui agradecer ao Tom Holland, que é um dos apresentadores do The Rest is History, a indicação, né? E também, se possível, se eu conseguisse encontrar ali, a própria autora. Eu fiz isso no Twitter, onde eu ainda estou por teimosia, porque, imagina, aquilo virou, nem sei o que virou aquele negócio, mas eu também estou no Blue Sky. Eu vou dar o link na descrição do episódio, caso alguém esteja entusiasmado também com o Blue Sky. Até o que eu vou narrar agora já é um bom argumento em favor do Blue Sky. O que acontece? Eu fiz o mesmo post nos dois. Eu peguei uma foto de tela da compra do livro e falei, olha, obrigado Tom Holland, obrigado Moody, eu estou super empolgado, acabei de comprar o livro. E ela, no Blue Sky, essa é a graça do Blue Sky, como tem menos gente, né, e quem está ali justamente está com outros ideais, não está querendo fomentar o ódio nem nada, parece a internet dos velhos tempos e que você ainda consegue conversar de uma maneira civil, né, com pessoas que você acha, sei lá, inspiradoras. E ela agradeceu. E eu falei, nossa, puxa, que honra, né? Por caramba, 8 bilhões de pessoas no planeta, pô, que legal. Fiquei feliz, fiquei realmente feliz. E eu falei, bom, agora eu vou agradecer esse carinho dela, essa consideração. E o que eu tive a falar ali, e acho que aí de novo se conecta com a maldita história do futebol, eu falei, olha, obrigado por não só compartilhar seu conhecimento, mas a sua paixão, mas também por nos inspirar. Porque nós estamos num momento em que o mundo está sendo rasgado por ódios. Então você nos lembra de tudo aquilo que nos conecta, não só no tempo, né, conecta com o passado, mas também no espaço. As histórias são sempre comuns, não é? Então foi essa a minha resposta, porque eu acho que isso é um tema muito interessante. Né? Quando eu comentei com vocês sobre o livro Blueprint, do Nicholas Christakis, uma das falas que ele repete várias vezes é que tem muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam, mas curiosamente, por algum viés cognitivo, por alguma mania bizarra, evolutiva da nossa espécie, nós só prestamos atenção no que nos separa. Não é? Você só vai querer saber, o cara é corintiano, meu Deus do céu, não posso confiar. Ele é palmeirense, meu Deus do céu, nem entra aqui em casa. Não é? Tudo bem que isso acaba aliando você, né? Você pode criar um vínculo extraordinário com pessoas que não têm nada em comum com você, quando você descobre que, sei lá, o ascensorista, não existe mais ascensorista, eu sei, né? Mas quando eu era criança tinha, né? Sei lá, o taxista, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, alguém num outro país, né? O cara torce pelo mesmo time que você, isso cria uma irmandade instantânea. Né, o que parece bacana, o que parece legal, mas veja, vamos chamar assim, de uma identidade agônica no sentido de combate. Aliás, a palavra agon em grego quer dizer combate, daí que vem a palavra agonia, o seu não, imagina, mas é o combate com a morte. Então, veja, quando você tem essas identidades forjadas, por exemplo, em futebol, ou em algum nacionalismo ridículo, ok, bacana, une, mas une contra. Une contra porque o mundo do futebol é um mundo de disputa, é um mundo de onde quando um ganha o outro perde, não é? Então provavelmente eu não entendo nada disso, aliás eu fui exposto a um caso bastante extremo desse fenômeno, quando em várias ocasiões eu tive o privilégio de frequentar bastante Porto Alegre por razões de trabalho, acho que um projeto bastante grande lá. Eu tive que ir para lá quase toda semana, né? Adoro a cidade, adoro os gaúchos, adoro tudo, mas eu me sentia, como diriam engenheiros do Havaí, gaúchos, né? Eu me sentia um estrangeiro, um passageiro de outro trem que não passa por ali, porque eu não entendo nada de futebol. E quando eu chegava cedo para trabalhar, o assunto, o começo do dia era, obviamente, futebol e, curiosamente, é uma cidade binária em termos de futebol,
porque ou as pessoas, os caras são Grêmio ou são Inter. E essa questão, eu sei que para muitos de vocês isso é familiar e deve ser provavelmente naturalíssimo, mas para quem vem de fora, existe um shopping center que é do Grêmio, praticamente do Grêmio. Eu não lembro se tem um, deve ter. Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma aula na PUC do Rio Grande do Sul. Aliás, essa aula, ela ficou registrada, ela faz parte de algum tipo de curso online da PUC. Volta e meia eu encontro algum aluno virtual meu que, puxa, eu fico super feliz, que aliás foi um episódio, infelizmente eu não pude registrar, né, porque o curso é um curso comercial, mas foi uma conversa maravilhosa. Mas quando eu fui lá dar essa aula na PUC do Rio Grande do Sul, aliás, eu estou aberto, quem quiser aqui, né, para esse tipo de encontros e de iniciativas. Quando eu cheguei lá, eles tinham reservado um hotel, e aí eu não sabia que eles tinham reservado um hotel, um quarto no hotel do Grêmio. E quando eu cheguei na recepção, essa história é bastante peculiar. Quando eu cheguei na recepção, o cara falou: olha, o senhor me desculpe, mas o quarto que eles tinham reservado, a gente acabou fazendo uma besteira aqui, a gente perdeu esse quarto, mas para compensar eu vou dar para o senhor um quarto especial. Eu falei: puxa, não precisava, quem sou eu na fila do pão? Então, não, o senhor vai ganhar o quarto temático do Grêmio. E imagina, eu não sei se eu consegui fazer de conta que eu achei graça nessa história, porque eu não entendo chongas, eu não tenho a menor ideia qual é a diferença entre um e outro. Agradeci encarecidamente, subimos para o quarto, eu e minha mulher, e me vi ali num ambiente completamente tematizado. O hino do Grêmio, que aliás parece que é uma obra de Lupicínio Rodrigues, se eu não me engano, estava escrito na parede, tudo tinha as cores do Grêmio, você tinha estrelinhas para tudo quanto é lado, você tinha, acho que era azul a cor, e eu fiquei imaginando que outras coisas já tinham acontecido naquela cama, mas eu preferi não ir muito longe nisso para poder ter uma noite de sono um pouco mais tranquila. Perdão. Mas então, só estou aqui tentando contar para vocês que, veja só, aquilo que provê um senso de identidade, aquilo que praticamente vai se confundir com a sua essência, né, que é a sua paixão por um time, ou seja, pelo que for. Eu sei que isso provê grandes alegrias, mas veja, é uma alegria que é uma alegria excludente, porque sempre tem um time rival. Né, sempre tem alguma situação de combate, sempre tem uma questão de vida ou morte. Né, e isso faz mais sucesso do que qualquer outra coisa. Né, eu acho que nem cruzadas na Idade Média, nem guerras santas, né, conseguem mobilizar as pessoas de uma maneira tão intensa quanto essas identidades que são, de novo, identidades, como hei de dizer, né, bastante guerreiras. Eu vou pegar carona nessa questão da identidade por duas, e vou até pegar uma questão interessante aqui. Eu assino uma newsletter do Merriam-Webster, o dicionário Merriam-Webster, que é maravilhosa, que chama Palavra do Dia. Aliás, eu assino isso em italiano também, é sempre bom porque todo dia se aprende alguma coisa, né? Eu já comentei com vocês, inclusive, que eu pedi para o ChatGPT criar uma tarefa em que todo santo dia ele me manda na mesma hora um pequeno diálogo numa outra língua para eu, né, praticar, para eu aprender. Então isso faz parte de um esforço meu diário, né, de estar sempre aprendendo alguma coisa nova. E uma das palavras que apareceu outro dia foi a palavra arquétipo. Arquétipo que, infelizmente, muita gente vai associar a Jung. Desculpem, Jung não é um amigo do radinho. Eu não acho, eu sei que é poético, eu sei que é uma coisa meio assim transcendente, que parece que nos unifica a todos com sei lá o que, o inconsciente coletivo, ou seja o que for. Né? Eu li muito Jung na minha juventude, eu tenho livros e livros aqui, sincronicidade e tal. Aliás, eu tenho até um livro em que o Jung conclui que a astrologia não serve para nada. Né, curiosamente, ninguém comenta isso, né, o cara é capaz de gostar de Jung, de astrologia, mesmo talvez sabendo ou não que o Jung já tinha comprovado que a astrologia não tem o menor poder preditivo. Se vocês quiserem, eu conto aqui o que ele fez. Ele resolveu fazer um experimento. Um experimento, que coisa extraordinária. Então, ele resolveu pegar vários casais, né, eu não lembro o tamanho da amostra, perguntou o signo, o ascendente de cada um e tal. E aí pediu lá para um astrólogo fazer, quais são as piores combinações possíveis, quais são as melhores combinações possíveis em termos da longevidade de uma relação afetiva. Não é? Então, aí ele fez lá um ranking, quais seriam as combinações. Agora vamos ver
se essa previsão astrológica bate com a realidade, com os fatos. Adivinha? Zero correlação, zero, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, porque afinal, o que um planeta a não sei quantos milhões de quilômetros de distância vai fazer? Não é? Pois bem, então nem o Jung acreditava nessa bobagem. Eu também, infelizmente, lamento informar, mas eu também não sou um adepto dessa coisa do Jung. Eu sei que é bonito, eu sei que pode ser uma coisa assim que acende incenso, toca pandeirinho, mas não tem nenhuma validade, sei lá, científica comprovada. Mas, em suma, a palavra do dia era arquétipo, não no sentido junguiano, mas no sentido mais antigo ainda. Arquétipo era a palavra usada por Platão. Platão, que também não é um amigo do radinho. Vocês sabem que talvez acho que um dos eixos, um dos panos de fundo aqui do radinho, dos eixos, dos trilhos aqui em cima do qual o radinho corre, é justamente tentar desmantelar a herança platônica, que eu acho que é um desastre, mas não adianta. Pelo visto, o cara, de alguma maneira, consegue sobreviver melhor do que outros filósofos. Mas por que eu não gosto do Platão? Não sou só eu, né? Tem outros pensadores por aí que também não gostam. Porque Platão tinha alguma rixa com esse mundo à nossa volta. Ele não gostava, ele achava meia boca, ele achava porcaria, porque ele achava que esse mundo é um mundo transitório, é um mundo que as coisas não duram, ele é um mundo imperfeito. Né? Por exemplo, quando Platão imaginava um triângulo equilátero, né, um triângulo euclidiano, nossa, é uma perfeição, uma beleza. Agora ele saía por aí procurando, ele ia medindo, nunca era exatamente igual, né, é tudo como se fosse uma cópia Xing-Ling, paraguaia, né, mas desse mundo perfeito das ideias. E o Platão achava que esse mundo das ideias perfeitas, das formas, era um mundo que existia num outro plano, ou seja, existe um outro mundo na cabeça do Platão, ou seja, só na cabeça dele, né? E esse outro mundo, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, esse outro mundo, além de ser perfeito, era um mundo imutável, era um mundo eterno, era um mundo da perfeição, é o mundo de onde veio a sua alma antes de encarnar num corpo que infelizmente tem dor lombar, dor de dente, não é, crises súbitas de uremia noturna, né, não sei. Então ele não gostava dessa questão do mundo material, o negócio dele era um mundo, né, esse mundo que ele imaginava, que ele achava que tinha realidade. Então Platão vai introduzir esse dualismo, não foi só ele, quer dizer, essa ideia de dualismo, outro mundo, é uma coisa bastante comum, mas ele vai formalizar isso dizendo que, olha, quando a gente reconhece aqui uma coisa como inspiradora, bonita e perfeita, é porque ela é um eco, ela é uma cópia mal feita de uma coisa que você já viu antes de você encarnar, você tem uma memória de um outro mundo, o mundo das formas, e adivinha como é que o Platão chamava essas formas? Arquétipos. Então, arquétipo é a palavra que o Platão usa para essas formas eternas, essas formas imutáveis, e vocês sabem que o radinho aqui, né, ele é um fã, o radinho é quase um evangelismo de um outro filósofo grego, que é o Heráclito, que vai falar, para com isso, não existe outro mundo, 2, não existe nada eterno, porque tudo flui, tudo está em perpétuo devir, tudo está em perpétua transformação, e isso não é negativo, isso é positivo. A gente tem que abraçar a diferença, a gente tem que abraçar a transformação, a gente tem que saber reconhecer que as coisas fluem, tanto que o lema do Heráclito em grego, eu até decorei, chama Pantarrei, tudo flui, né? Ou seja, são duas filosofias em contradição, em oposição, são dois times, você pode torcer, eu torço pelo time do Pantarrei, tá bom? E eu adoraria que o time do Pantarrei tivesse sido campeão, não foi durante muito tempo, felizmente agora a ciência começa a reconhecer que ele tinha um pouco mais de razão do que essa absoluta tolice do Platão de imaginar que existe alguma outra coisa com coisas eternas e perfeitas. Na verdade, essa fissura por coisas eternas ou por coisas que não mudam nunca não é algo superior, é algo inferior, né? Porque agora sou eu divagando aqui, porque esse é um tema que me apaixona, né? A potência da vida, a vida que a gente não demorou muito para entender aqui nesse planeta e talvez não dê tempo, né? A potência da vida é justamente, ela está em perpétua transformação, em perpétua mutação, porque o universo também não para quieto, está sempre mudando. Esse é um planeta bastante movimentado, tem placa tectônica, tem vulcão, tem meteoro, é o diabo. Né? Então a vida, o que ela faz, já que o mundo está sempre nessa batedeira,
Perdão, limpando a garganta de novo aqui. Já que o mundo está nesse perpétuo liquidificador, como é que eu faço para conseguir vencer esse desafio? E o desafio é simplesmente abraçar a transformação, abraçar a diferença, né? E tá, bom, em suma, eu vou acabar me apaixonando por essa história aqui. Então vejam de onde vem a palavra arquétipo, né? E aí, já que eu estou falando em palavras aqui, ontem mesmo eu estava em aula e aí alguém pediu, como é que traduz essa expressão aqui? Ah, essa expressão se traduz por lugar comum, né? E lugar comum, uma outra maneira de você falar lugar comum é um clichê. E um clichê também, você pode associar a noção de estereótipo. E aí eu vou dar um link aqui para um postzinho no Instagram, é um canal de língua, não só de língua, de linguística, né, em que o cara dá a origem de alguma dessas duas palavras, de onde vem a palavra clichê, de onde vem a palavra estereótipo. A história é muito engraçada, eu acho, pelo menos, né? Quando o nosso amigo Gutenberg, né, ele criou aquela prensa, aquela maneira de fazer livros, que era muito mais rápida, muito mais prática, muito mais barata, né, qualidade garantida, né? O que ele fez? Cada letrinha ele fez uma forminha ali de metal, né? Então cada letrinha era um tipo, cada letrinha era um bloquinho ali. Quando você tinha que escrever uma página inteira, você ia colocando um bloquinho do lado do outro, você ia compondo a palavra com esses bloquinhos, não é? Aí você prendia tudo bonitinho, passava a tinta por cima e prensava contra o papel, certo? Certo. Só que era letra por letra, o que dava um trabalho simplesmente colossal, certo? Então, ok, você fez uma página, agora você vai ter que fazer outra, agora você vai ter que fazer outra. O problema é quando, às vezes, vamos supor que você tem um jornal. Algumas coisas você vai ter que colocar sempre, por exemplo, o título do jornal. Você vai ter que colocar, sei lá, vai ter algumas coisas que são fixas, né? Que são, toda vez você vai ter que escrever lá a Folha de São Paulo ou Estado de São Paulo. Vamos fazer o seguinte, a gente pega esses bloquinhos aqui, gruda um no outro, né, e faz um blocão chamado o Estado de São Paulo, ou Radinho de Pilha, ou Roda e Avisa, qualquer projeto meu que não tem absolutamente fim comercial nenhum, né? Então, gruda um no outro, certo? Ao invés de ser um tipo móvel, porque, né, cada letrinha é um tipo móvel, você pode jogar para cima, colocar no bolso, tanto faz, colocar em outro lugar, mudar de lugar. Vamos fazer o seguinte, faz um blocão, cola um no outro, gruda um no outro e faz um tipo sólido. Como é que é tipo sólido em grego? Estereótipo. Estereótipo era justamente uma sequência de letras que podia ser um título, podia ser uma frase, que para você não ter que fazer sempre, você mantinha ela grudada. Você só pegava, ela já estava pronta, né? Você aplicava ela pronta de uma vez só. Daí que vem estereótipo. E aí também tem outra questão. Vamos imaginar que tem algumas expressões que sejam muito usadas. Sei lá, portanto, como eu já disse antes, eu coloquei aqui no Radinho de Pilha algumas expressões muito comuns, a questão é, né, várias coisas que eu repito o tempo todo. Se eu repito o tempo todo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, vamos grudar uma na outra e deixar prontinha, né? E aí essas expressões que vão ser usadas sempre, ao invés de eu ter que escrever letrinha por letrinha, pega lá o bloquinho, tira o bloquinho, etc e tal, gruda tudo e faz um clichê. Então, clichê, que é uma palavra que a gente associa às expressões gastas, né, ou combinações gastas, ou então, sei lá, os tambores da guerra, bom, isso é um clichê, né, as nuvens da incerteza é outro clichê, mas vem justamente disso, de uma tentativa, né, do pessoal que era tipógrafo, de justamente evitar ficar montando um por um de uma vez só, dar um copy-paste ali, bota tudo junto e tá valendo. Aliás, perdão, a garganta realmente hoje está um pouco complicada, né? Uma outra coisa que vem desse tempo, e aliás isso me faz lembrar de um amigo meu jornalista, que lembrava com muito orgulho que o pai dele também trabalhava num jornal, na época que você tinha linotipos, você não tinha computador, não tinha nada, você parecia a coisa do Gutenberg, você estava usando justamente as letrinhas ali feitas de chumbo, que era uma coisa tóxica beça, não preciso dizer que o pai dele morreu antes da hora por contaminação com metais pesados. Mas ele comentou justamente isso, as letras, você separava as letras, né? Porque você tem as letras em minúsculo, né? Você tem as letras em maiúsculo, certo? Certo? Só que aí para separar, eles colocavam numa caixa as letras minúsculas e numa caixa as letras maiúsculas. Normalmente, como as letras maiúsculas são menos usadas, você coloca na caixa de cima, né, mais alta. E as letras que você usa mais, que são as minúsculas, você coloca na caixa de baixo,
e adivinha da onde vinha a expressão caixa alta, caixa baixa. Caixa alta, caixa baixa, que muitas vezes quando você está... qual é a senha do Wi-Fi? Caixa alta, não sei o que lá. Daí que vem caixa alta. Era literalmente uma caixa, literalmente caixas, onde você colocava ou as letras maiúsculas ou as letras minúsculas, né? E você, para facilitar, às vezes você grudava tudo e fazia um estereótipo ou eventualmente um clichê. E já que a gente está falando aqui de tipos móveis, letrinhas que você recombina de todo jeito e tal, isso obviamente me faz pensar, não é surpresa nenhuma, em código genético, né? Todas as formas de vida desse planeta, a gente não sabe nos outros, mas provavelmente deve ser uma coisa parecida, né? Todas as formas de vida também têm um alfabeto, que é o alfabeto feito de 4 letras do DNA, com todas as combinações, certo? Né? Que hoje a gente consegue dominar de uma maneira absolutamente extraordinária. E eu me lembro eu já devo ter eventualmente contado essa história, eu não tenho tanta história assim, eu acabo sem querer repetindo, não é? Mas eu me lembro que em 2011, se eu não me engano, por aí, né, eu acabei tendo a oportunidade de ir para a Singularity University. Na época eu não sabia que aquilo era uma completa tolice, mas eu fui sem saber o que era, fiquei mais ou menos, não sabia se eu gostava ou não, né? Eles são ligados àquela ideia de tecnologias exponenciais, que eu já adianto aqui também não é uma ideia que para em pé, que resista ao teste do riso, não é? Mas eu fui para lá, não entendi muito. Será que dá para trabalhar com esses caras? Eu tentei trabalhar com eles por um tempo, porque eu tinha acabado de perder o emprego, né? E aí uma hora eu falei, cara, isso daqui não funciona, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho vergonha, né? Por uma questão de honestidade e ética, eu saí fora porque eu simplesmente não podia concordar com aquele discurso que eu achava que era completamente irresponsável e também muito marqueteiro, etc. e tal, e estava impactando a vida das pessoas. Então, não tem dinheiro que pague isso, sai fora. Sai fora, e vocês sabem que eu também hoje sou bastante vocal com relação a essa questão. Se você me perguntar sobre singulares de tecnologias exponenciais aqui, eu vou ficar falando 1 hora sem parar, e não é isso que o radinho de hoje precisa. Não é? Mas eu me lembro que quando a gente estava lá, eles queriam mostrar as companhias mais promissoras, as companhias mais disruptivas, né, mais exponenciais. E aí vieram vários empreendedores ali fazer o seu pitch, né, mostrar o seu produto, e naquela época uma startup bastante assim, nova, bastante interessante, era uma que chamava 23andMe, 23 e eu, porque 23 são os cromossomos, ok? Código genético. Era uma empresa que se propunha a mapear o seu código genético, o seu DNA, a baratinho. Sei lá quanto que eles cobravam, eu sei que, como a gente estava ali, eles estavam fazendo promoção, eles me deram um kit para eu fazer meu mapeamento genético de graça. Eu fiquei com aquele kit e falei, cara, por que eu vou dar meu DNA para esses caras, meu? Segundo, o que isso daqui vai me informar? Né? O que isso daqui vai me trazer? E depois que se meus dados estiverem lá, o que vai acontecer? Né? Eu sei que eu pensei de um dia para o outro, no dia seguinte eu devolvi e falei, obrigado, eu não quero. Eu não quero. Ah, mas vocês não confiam? Desculpa, eu não quero. E hoje eu fico feliz por ter tomado essa decisão, porque a 23andMe, primeiro, não fez tanto dinheiro assim, ela está quebrada, ela está quebrando, e ela tem ali milhões de DNAs de um monte de gente. E o que você faz com isso? Né? É muito complicada essa história, porque essa informação pode servir para, sei lá, companhias de seguro rejeitarem o seu pedido, pode servir para um empréstimo ser negado, pode ser para algum país, como, sei lá, o Trump, negar o visto porque vai descobrir que você tem uma ascendência de algum país que eles não gostam. Cara, então isso virou uma questão atual. Vou dar o link para vocês aqui, é uma notícia que saiu ontem, ou essa semana, não sei, né? O que eles fazem com toda aquela informação, que em princípio tem um monte de gente, não necessariamente com as melhores intenções, né, interessadíssima nisso, não é? E veja, vou fazer um outro parêntese aqui, eu me lembro que, acho que uma vez eu fui contar essa história no ambiente de trabalho, anos depois, e aí um cara que por acaso era meu chefe também falou, eu não sei essa tua preocupação, eu não tenho nada a esconder, eu coloco lá, se alguém ficar sabendo. Eu falei, desculpa, vamos por partes. É o seguinte, o seu DNA, metade dele está em cada filho seu. Então, se você se expõe, você está expondo os teus filhos. Você também está expondo, aliás, metade do teu DNA vem do teu pai e da tua mãe, e o resto, você está expondo os seus pais, você está expondo os seus avós, você está expondo os seus primos,
não é? Já teve casos aqui em que, de repente, a polícia conseguiu localizar alguém, né, porque foi num desses sites de compartilhamento de DNA e conseguiu traçar ali um certo parentesco. Não é? Ok, nesse caso era um criminoso, mas poderia ser o governo Trump perseguindo etnias. Por que não? Perfeitamente possível. Os caras são notoriamente antissemitas. Não é? Então, veja, não é uma decisão de caráter estritamente pessoal. Né? Se eu tivesse compartilhado ali, eu estaria expondo a privacidade do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos. Ok, não tenho filhos. Não é? Mas aí, uma das questões que muita gente fazia, o 23andMe, no começo, era para mapear possíveis doenças. E naquele momento, primeiro que eles não conseguiam mapear tantas doenças assim, segundo, e aí eu vi o testemunho de alguém que tinha, mil perdões, e lá vou eu limpar a garganta de novo, alguém que tinha feito o teste e descobriu que tinha 50% de chance de desenvolver uma doença incurável, um tipo de cegueira incurável. Aí o cara falou, meu, o que eu faço com essa informação? Primeiro que não é 100% de chance, eu posso, não, 50% é a mesma coisa que, sei lá, é incerteza total. Né? Segundo, é incurável, eu não posso fazer nada a respeito. Ele falou, bom, quer saber? Eu estou usando isso como pretexto para fazer uma viagem que eu sempre sonhei fazer, então agora eu tenho um pretexto que deixa eu fazer enquanto eu enxergo. Né? Mas, na verdade, isso gerou sofrimento sem ter necessariamente nada que você possa fazer a respeito. Não é? E aí tem uma outra coisa. Bom, aí o que acontece é que o governo americano, numa certa hora, falou, olha, vocês não podem mais se pronunciar sobre doenças porque isso não é cientificamente comprovado. Para de falar em questões médicas. Ok, então como é que a gente vai vender nosso produto? Você pode saber sobre a sua ancestralidade. E é nesse ponto que eu quero tocar, porque volta de novo para essa questão de identidade. Não é? Você vai lá, manda o seu, você não, porque você é uma pessoa que também é bastante responsável, mas vamos supor, alguém manda lá o DNA e vai chegar, olha, você é 50% irlandês, 30% judeu e 40%, mas não sei quantos por cento italiano. Aí você fala, nossa, que legal, eu não sabia, que bárbaro, não é? Ou você pode, sei lá, de repente a notícia pode não cair muito bem, né? De repente alguém que é um supremacista branco vai descobrir que o DNA dele não é tão branco quanto ele imaginava. Mas a questão e aí tem um artigo aqui extremamente interessante sobre um outro grupo de cientistas que desenvolveu um método não para você ter uma fotografia da sua herança genética, da sua ancestralidade. Ancestralidade é nada no outro mundo, tá todos nesse, tá bom? Tá tudo nesse mundo aqui, não precisa ficar preocupado. Né? Mas é uma maneira que, ao invés de tirar uma fotografia, faz um filme. Por quê? Porque, veja, se você fala assim, olha, você é, o exemplo que eles usam é irlandês. Se aparece lá, você é 50% irlandês, o que quer dizer isso? Irlandês quando? O que quer dizer? Primeiro que a Irlanda, propriamente dito como país, ela existe há quanto tempo? Né? Puxa vida, se você for ver a sua origem genética, ontem a gente falou disso, né? A gente está descobrindo já que há 300 mil anos, todos nós aqui, todos nós somos descendentes de uma mestiçagem há 300 mil anos de duas espécies ou dois grupos, né, duas linhas humanas que já não existem mais, então todos nós descendemos desses mesmos caras. Então, desculpa, todo mundo é primo. Então, se for para fazer, então eu vou fazer aqui um teste genético de graça, tá bom? Olha, eu não vi seu DNA, mas eu quero te informar que você é africano. Ponto, porque todos somos. Né? No fundo, somos todos africanos. Se você quiser, a gente pode voltar mais no tempo. No fundo, somos todos peixes. Né? Ou, no fundo, somos todos, né, parentes do Luca, não o Luca, um grande amigo que eu não vejo faz tempo, né, mas o último ancestral universal conhecido, que foi há sei lá quantos bilhões de anos atrás. Em suma, então, pera um instante só, o que quer dizer você é descendente de irlandês? Mas espera, irlandês como? Quando? É um rótulo que vende uma identidade que não existe. Porque o próprio povo irlandês, como qualquer outro povo, é uma combinação de gente que vem de todo lado. E eles não ficaram no mesmo lugar sempre. Né? Então, pera lá, como assim? Né? Se você falasse assim, olha, os seus antepassados em 1820, né, então eles estavam alguns aqui, outros ali. Isso seria justo. Né? Mas agora te dá uma identidade como se isso fosse alguma coisa, de novo, platônica, como se fosse um arquétipo, como se fosse alguma coisa eterna, como se fosse uma essência. Isso é completamente furado.
porque, de novo, as coisas estão em fluxo permanente. Você tem essa ferramenta que eles criaram, leva justamente em conta isso. Fluxos, como é que as pessoas migram, para onde elas vão, de onde elas vieram, como que elas se misturam, como que elas se combinam. Aí sim, essa plataforma nova é um framework, uma metodologia nova, pode ser usada para rastrear a evolução e o espalhamento de vírus ou de doenças, porque é isso, são maneiras de você mapear fluxos, de você mapear devires, de você mapear transformação. Não é? Então, veja só que interessante, porque mesmo uma coisa em princípio high-tech como o 23andMe, acaba se caindo presa nessa armadilha da identidade, ou das coisas sólidas, ou de rótulos que em princípio, mas que não fazem sentido nenhum. Aliás, por uma extrema coincidência também, hoje de manhã, antes mesmo de ver essa história do mapa do DNA, eu estava conversando com a minha mulher sobre a questão de países. Você fala, não, porque, sei lá, a Itália, Cara, não existia Itália até o final do século XIX. Não tinha Itália. Aliás, não existia Alemanha. Então todo mundo fala, não, eu sou descendente de alemães. A Alemanha é uma construção, é uma ficção, de novo, é uma narrativa criada no final do século XIX. Antes disso, você não tinha a Alemanha, você não tinha um monte de coisas que alguns já tinha. A França já existia faz algum tempo, mas também, se você começa a voltar no tempo, aquilo está super fragmentário, lutas malucas, e essa questão de identidade nacional que hoje está movimentando a extrema-direita de tudo quanto é lado, né, o Make America Great Again, Make sei lá o que, França Great Again, Make, nem sei mais o que Make Brasil Great Again. Essas questões de identidade, elas são fumaça, são absolutamente ilusórias, mas infelizmente elas funcionam de uma maneira extraordinária. Haja vista a energia, a paixão, né? Que envolve uma identidade tão completamente imaterial, tão completamente sem consistência nenhuma, vaporosa, quanto a identidade de um time de futebol. De novo, você não é do mesmo bairro, você não cresceu junto, você não tem o mesmo DNA, você não parece com nenhum deles. Aliás, eles nem sabem que você existe, né? Se você morrer, não é que de repente o Palmeiras vai fazer um dia de luto, não vai acontecer nada, né? Mas veja, a gente é capaz de criar a nossa própria identidade pessoal, de inclusive agredir outras pessoas, ou de rejeitar, ou de infernizar, né? Ou de simplesmente excluir outras pessoas por conta de alguma coisa tão completamente imaterial, completamente fictícia, fantasiosa, né? Uma quimera, vamos chamar assim, não é? Um simulacro. Simulacro é uma palavra bacana também, porque o Platão achava que esse mundo era um simulacro, porque a essência verdadeira dos arquétipos está em outro mundo, quem manda você está encarnado, você tinha que desencarnar rápido. Não é? Então, veja, simulacro não é esse mundo é bastante sólido e ele se explica sozinho. Simulacros são algumas coisas que a gente inventa da nossa cachola e que, curiosamente, por questões de, sei lá, psicologia evolutiva, né, como a nossa espécie evoluiu, né, uma espécie social, né, que vai criar narrativas para conseguir colaborar num número cada vez maior de pessoas, né, essas narrativas ajudam a gente a colaborar em alguns contextos, ciência, academia, jornalismo, mas também são narrativas que podem criar identidades completamente forjadas, que são identidades contra, identidades que excluem, identidades que são de combate. Não é? Então, o que a gente faz com isso? Eu não sei, talvez seja, voltando aqui para a nossa amiga Moody do livro, de novo, trazer o que nos une. Eu sei que é fascinante, né, que é poderoso, que é apaixonante, que tem alegrias, tem uma intensidade, são essas coisas que nos separam, né? Mas o que acontece é que, desculpe, somos todos descendentes do mesmo grupo pequeno há 300 mil anos, somos todos primos, qualquer diferença é completamente superficial. Nós temos mais coisas que nos unem, né, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nas nossas alegrias, do que como é que a gente faz para resgatar aquilo que nos une, sem recorrer a outros mundos, sem recorrer a identidades malucas, sem recorrer a narrativas que é eu versus o outro, ou nós versus os outros também. É uma boa pergunta, isso está em aberto.
Felizmente, existem pessoas que nos inspiram, como a nossa amiga Modi, fica aqui o livro para o livro dela também, e a gente continua aqui levantando essa bandeira, né? Quem sabe, bandeira, tenho até medo de bandeira. Bandeira, para mim, eu sempre lembro que está sempre na ponta de um pedaço de pau, e a primeira coisa que você vai fazer com a bandeira é bater na cabeça de alguém. Então vamos pensar nessa luz, né? Nessa luz no fim do túnel. Raríssimos, raríssimas e raríssimes. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.